trazer. Alô, telespectador amigo, estamos chegando, hein? Estamos chegando. Eu estou até arrumando o microfone aqui ainda, porque o trânsito está complicado. Ô, Thales, se você tiver aquele esquema, você me ajuda aí. O trânsito está complicado, está difícil. Se você deixa em Belo Horizonte, para qualquer compromisso que você tenha, se você deixa para sair um pouco mais perto do momento em que você precisa estar, no lugar que você vai estar, o que acontece? Você corre um grande risco de não chegar a tempo. Não, gente, meu Deus do céu, não estou entendendo mais nada aqui. Estou entendendo mais nada aqui. Vou ter que pedir um intervalo comercial para ajeitar a casa aqui, porque senão não dá para entender. Não dá para entender. Eu vou pedir um intervalo comercial, viu, Thales? Vou pedir um intervalo e a gente volta já já. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas. Você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando bobeada. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Luizinho, abriu na ponta com o Ronaldo, chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou, Dileta para o William, limpou o goleiro, pintou, acabou, Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, a casa está em ordem. Vamos começar o programa. Muita coisa para falar, principalmente do jogo ontem Atlético e Libertad, que é Libertadores. O Atlético venceu, conseguiu um bom resultado, e vamos também voltar o nosso foco para a competição
nossa regional, o Campeonato Mineiro, que chega ao seu final. Primeiro jogo de uma série de 2, neste domingo, às 4 horas da tarde. Flávio, olha lá na tela que você está vazando para o lado direito lá, tá vendo? Não, Flávio, ao contrário, Flávio. Você puxou para lá, é para cá, Flávio. É para cá, Flávio. Não. Você tá vazando. Bom, nós vamos corrigir isso. O programa ao vivo, a gente corrige isso assim. Se você tirar um pouquinho na cadeira aí, você vai conseguir. A gente vai corrigindo. A gente vai aprender e vai corrigir. Vai corrigir. Eu vou pedir ao Thales que exija, inclusive do apresentador, 15 minutos antes, todo mundo aqui. O Flávio estava já. 15 minutos antes, todo mundo aqui. Quem não tiver, não participa do programa. Não tem jeito, não participa do programa. 15 minutos antes, todo mundo. Quem não tiver, não participa do programa. Então fica essa... Chega para lá, chega para cá, bota isso aqui, bota isso ali. Mas então, hoje, abre a geral para mim, por favor, aí, o Thales. Hoje é um dia muito especial. Deixa eu cumprimentar o Eduardo Panzi aqui. Dudu, parabéns, viu? Obrigado. Saúde, paz, alegria. Obrigado. Muitos anos de vida. Obrigado. Continue. Aliás, toca comigo. Toma a bola. Toma a bola. Não, Roberto, espera. Depois você faz isso. Obrigado. Troca aí. Toca você comigo. Continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Toca comigo. Obrigado. Hoje você comanda o programa aí. Até bom que eu já ligo o ar-condicionado. Liga o ar-condicionado aí. Que está desligado. Senão a gente morre assado aqui. Mas a primeira palavra é sua. Minha? É claro. Muita saúde, muita paz, muita alegria, felicidade. Que você consiga tudo de bom. Muito sucesso na sua carreira. Porque você é extremamente competente e que Deus te abençoe. Amém. Nossa. São as primeiras palavras. E... Deixa eu só falar também rapidinho dele. Posso? Pode falar. Desejar para o Eduardo, né, muito sucesso. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser ainda, né, vai estar ainda no top da televisão brasileira, porque você é uma pessoa competente, você entendeu? E eu aprendi a te admirar aqui no programa, porque eu não conhecia pessoalmente. Né? Além da simplicidade, essa competência. Parabéns para você e que Deus esteja sempre ao seu lado. Obrigado, amém. Eu também gostaria de dar o meu abraço ao meu sobrinho, ao Eduardo Panzi, e dizer apenas que é um jornalista que tem um futuro extraordinário pela frente, muito jovem, capaz, consciente do que fala, comentarista muito conceituado, e eu acho que ele tem todo o direito de batalhar para se conquistar um lugar ao sol no meio do comentarista do futebol mineiro e brasileiro. Então, ao Eduardo, meus parabéns, voto de muita saúde, muita paz, muita felicidade e sucesso na carreira brilhante que eu tenho certeza que ele vai iniciar. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Agradeço as palavras, fico até lisonjeado. Mas vamos falar de futebol, né? Que é o que interessa. Quem está assistindo o programa quer ouvir sobre futebol, sobre Atlético, sobre Cruzeiro, sobre a Libertadores que teve ontem, né? O jogo do Atlético contra o Libertad, um jogo difícil, complicado, a gente já sabia que seria. Jogar contra time paraguaio e contra a seleção paraguaia, quando eles saem lá do Paraguai, é muito difícil. São times organizados, são times que sabem se defender. E ontem o Rubeiro, o treinador do Libertad, aprontou uma linha de 5. Jogou ali com... Eram 3 zagueiros, né? O terceiro era um volante, mas encrostado ali entre os 2 zagueiros, aquela linha de 5, mais uma linha de 4 à frente marcando. E quando saía para o ataque, saía num 3-4-3. Não foi um time que jogou com uma linha de 5 e ficou só se defendendo, não. O Libertad foi para cima do Atlético. O Libertad, quando o Atlético perdia a bola, ele atacava, ele buscou o gol o jogo inteiro também. Então não foi um time paraguaio que veio aqui, se fechou e ficou esperando o Atlético durante todo o jogo. Isso não aconteceu, isso a gente não viu. E foi um jogo complicadíssimo e que o Atlético, na minha opinião, jogou bem. Em determinados momentos do jogo, teve dificuldades normais de um jogo complicado de Copa Libertadores da América. Agora, jogou bem, venceu 2-0, fez um primeiro tempo bom, um primeiro tempo em que o adversário exigiu muito do Atlético, exigiu muita intensidade do Atlético. Opa, caiu um isopor. O Libertad exigiu muito do Atlético no primeiro tempo. Sai da cadeira, Zé. E no segundo tempo o Atlético voltou e encontrou algum tipo de dificuldade, principalmente nos primeiros minutos. Nos primeiros minutos, o Libertad encontrou... Nossa senhora, gente, tá difícil. O Libertad o Atlético encontrou dificuldades, mas impostas
pelo Libertad, pelo adversário. Hoje está caindo tudo aqui, hoje o negócio aqui está complicado. O pessoal deixou para fazer tudo durante o programa e desconcentra mesmo. A gente está falando aqui, mas desvia o foco completamente. A gente até perde o que estava falando. E depois eu vou falar mais sobre o jogo, vou passar a palavra para os companheiros aqui. Vamos falar também sobre a final do Campeonato Mineiro. É importante, tá batendo na porta. Hoje o programa é de quinta, a gente não vai ter sexta, não vai ter sábado, nem domingo para falar. Então hoje é o dia para falar da final do campeonato, da final do Campeonato Mineiro. Segunda é feriado. Então hoje é o dia para falar da final do Campeonato Mineiro, falar sobre essa quizumba de bastidores. Todo clássico Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético é a mesma coisa. Esse está sendo assim, o próximo, segundo jogo da final, vai ser assim. O jogo do Campeonato Brasileiro vai ser desse jeito. Se encontrarem na Primeira Liga ou na Copa do Brasil, vai ser a mesma chatice fora de campo. Então a coisa já virou costumeiro Atlético e Cruzeiro ter essa quizumba de torcida, de jogo único, de torcida única, de estádio. Gente, isso é uma realidade. Vamos parar com esse negócio de ficar insistindo em jogo tem que ser no Mineirão com torcida dividida. E isso é o que todo mundo, que a maioria quer, mas não necessariamente tem que ser. Não tem que ser. Tem que respeitar o que o Atlético quer, tem que respeitar o que o Cruzeiro quer. A gente não tem o direito de impor o que a gente quer, a nossa opinião, ao clube, Atlético ou Cruzeiro. Se eles optam por jogar no Independência, em Sete Lagoas, em Brasília, no Mineirão, é problema do clube. O clube tem o direito de escolher onde vai jogar. O clube tem o direito de escolher se vai ser 90% ou 10%. Eu tenho o direito de ter a minha opinião, mas eu não posso querer impor em dizer que o Atlético está errado. Não está. Por que o Atlético está errado? Para o Atlético, quem está errado sou eu, que penso que tem que ser no Mineirão com 50%. Quando o Cruzeiro não quis 50% e eu queria, o errado para o Cruzeiro era eu. Então, a gente tem que parar de querer impor a nossa opinião ao clube A ou ao clube B. É direito do clube escolher onde joga. O que é errado, na minha opinião, e aí eu acho que é errado, é tirar do torcedor do Cruzeiro o direito de ir ao Independência no segundo jogo da final assistir a partida. Isso é um erro, isso é uma incompetência, isso é falência da segurança pública aqui de Belo Horizonte, porque é a polícia que está vetando entre aspas, que eu não sei nem se tem o poder de vetar, mas é a polícia que está recomendando a torcida do Cruzeiro no Independência. Por que não pode ir? O Independência tem 67 anos. Antes da reforma e depois da reforma, recebeu clássico de Atlético e Cruzeiro, de Cruzeiro e Atlético, clássicos nacionais, clássicos internacionais e que a torcida visitante estava lá em cima. Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi treino, não recebeu o jogo. A torcida visitante estava lá em cima. Como não recebeu o treino? Eu estou dizendo depois da reforma. Ah, depois da reforma. Mas você pode chamar o antes também. Eu estou falando depois. O antes era pior ainda. Tudo bem, mas era outro era 1150, gente. Pelo amor de Deus. Então, aí da noite pro dia alguém acorda e fala, não pode mais a torcida do Cruzeiro, porque eu não quero. Porque eu não consigo dar segurança. Não consegue dar segurança? Deu a vida inteira. Deu numa final de Copa do Brasil. Agora não pode mais. Então, é isso que é o errado. Os clubes escolheram onde vão jogar e com quantos torcedores do visitante vão jogar, desde que seja 10%, é direito do clube. O clube tem o direito de escolher. Agora, proibir o torcedor visitante de ir ao estádio, o que estão fazendo com o torcedor do Cruzeiro, proibido no segundo jogo, isso é erro, é um absurdo e não pode acontecer. E nós vamos falar disso aqui no programa, o intervalo já foi chamado, eu passo a palavra para o Afonso. Olha, eu quero concordar com o Eduardo em tudo que ele falou com relação ao clássico e o assunto que vai predominar em Belo Horizonte é esse aí, porque realmente ontem, pelo que a gente ouviu no Independência, está definido que o segundo jogo será no Independência. E como a Polícia Militar diz que não dá segurança e o jogo tem que ser com uma torcida só, então vai ser a decisão do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro vai se decidir domingo, sem ser esse o outro, no segundo jogo, Atlético Cruzeiro, com uma torcida só. Se não houver mudança, hoje o Cruzeiro vai ao Ministério Público, vai conversar, mas quem é o comandante-geral da Polícia Militar? É o governador do Estado. Hoje, o governador Fernando Pimentel. Ele é o comandante-geral da Polícia Militar. E não estou nem apelando para ele cruzeirense, governador cruzeirense. Não precisa nem apelar para isso. Eu estou apelando para o governador que tem bom senso. E é o comandante da polícia. Chama o Coronel Chub na sua sala, governador. Fala, Coronel,
Para com isso. A nossa polícia tem condição de proteger o estado de Minas Gerais inteiro. Belo Horizonte, a gente tem condição de proteger com qualquer evento, qualquer mega evento. A Polícia Militar tem condição, tem competência para isso. E quando eu falei Copa do Mundo aqui, de 1950, é porque de 50 para cá, até a reforma da independência, era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Porque a independência era arquibancada, era todo mundo misturado, junto, misturado. Era muito mais complicado. Eu acho que não tinha nem alambrado. Entendeu? O pessoal sentava e ficava com as perninhas não tinha nada, balançando. não tinha nada. Inclusive as ruas estavam lá, são as mesmas, as ruas estão lá, as casas, os prédios são os mesmos. Então é pura incompetência da Polícia Militar. Incompetência do Coronel Schubert, da Polícia Militar, porque a torcida do Cruzeiro tem o direito de estar no jogo, sim. Os 10% do atleta do Mineirão tem que ter os 10% para o Cruzeiro no Independência. Aí eu já vi torcedor falando comigo ontem no Independência. Mas quem começou isso foi o Cruzeiro. Porque quando o Atlético ofereceu 10%, o presidente do Cruzeiro, o Gilvan, disse: não quero, não vou abrir mão. Eu não quero a minha torcida no Independência. Eu não quero a minha torcida no Independência. Lá não tem condição. Mas não é assim. Agora ele quer. Então ele tem direito. Então a incompetência é da Polícia Militar, sim. Da Polícia Militar, sim. E eu fico satisfeito por outro lado. Ainda não houve a manifestação nem de Atlético nem de Cruzeiro com relação à arbitragem. Então, nesse primeiro jogo, vamos ter a arbitragem mineira. Mas eu conversei ontem com dirigentes do Atlético e, pelo que eu senti deles, esse primeiro jogo vai ser o jogo da certeza. O árbitro foi bem, decisão por parte do Atlético, não ouviu o Cruzeiro. Decisão com o árbitro mineiro. O Cruzeiro pode pensar diferente, mas por enquanto não. Está pensando em árbitro mineiro. Decisão com o árbitro mineiro. Se no primeiro jogo houver qualquer problema, juiz de fora. E eu ouvi alguns torcedores do Atlético e outros dirigentes do Atlético dizendo: não, o primeiro jogo, a arbitragem mineira, mas o segundo tem que ser de fora. Então, a arbitragem para o segundo jogo ainda é um ponto de interrogação. Um grande ponto de interrogação. Para o primeiro jogo, aí eu vou citar o nome. Perguntei ao doutor Lázaro, quando eu cheguei no Mineirão: doutor Lázaro, parabéns a Atlético e Cruzeiro, porque escolheram uma arbitragem mineira. Ele falou: não sei. Eu falei: uai, mas essa não é a notícia? Não sei. Não sei. O que eu entendi dele é que tem prazo ainda para decidir ou não. Mas o que eu ouvi ontem da federação é que para o primeiro jogo vamos ter uma arbitragem mineira. E tomara que ela seja uma boa arbitragem. O Igor tem tudo para fazer um grande jogo. Tem o Jefferson, tem Emerson, o outro, né? Emerson. Tem o Jefferson, Emerson. Então poderemos ter uma grande arbitragem. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a ele. Quanto ao jogo de ontem, para passar para o Flávio e para o Zé Alberto, o jogo de ontem eu acho que o Atlético, no primeiro tempo, ele se excedeu no toque de bola, 438 mil toques na bola para tentar chutar e não chutou. Não chutou. O Atlético deu 1 ou 2 chutes no primeiro tempo, para fora. Uma cobrança de falta do Otero, que o goleiro fez uma grande defesa, na volta chutaram para fora. Mas teve o domínio do jogo, no primeiro tempo, mas não chutou. Acho que as alterações foram feitas corretas. Alterações no que diz respeito a entrar o Rimé, entrar o Casares e depois entrar o terceiro volante, que foi o Adilson. Corretas. O Roger acertou nelas. Para mim, ele demorou excessivamente. Ele falou que não. Eu até pedi que o Lima fizesse essa pergunta. Mas ele é clichê de 99,9,99999 de treinadores. Espera 15 minutos para depois fazer a alteração. Ele perdeu os 45 minutos do primeiro tempo, mais um de acréscimo que o árbitro deu, e mais 15 do segundo para alterar o que ele já sabia que tinha que fazer. Ele já tinha certeza que tinha que mexer, ele já sabia que era ali que ele tinha que mexer, ele já sabia o que tinha que fazer e fez certo, só que demorou. Ele poderia ter mudado a coisa muito antes, porque quando o Rafael Moura entra em campo, ele estiga o Fred.
Ele provoca o Fred. Quando ele entra em campo, ele provoca o Fred. Ele estiga, ele empurra o Fred. O Fred, na hora que o Fred vê o Rafael entrando em campo para jogar com ele, fala, opa, chegou a minha sombra. Então você quer dizer que tem que ser titular do time do Atlético, Rafael Moura? Não, eu vou chegar onde eu estou querendo. Chegou a minha sombra. Chegou a minha sombra, o Rafael Moura. Chegou a minha sombra. Agora ou eu faço gol ou ele vai fazer. Ou ele vai fazer. E se eu ficar aqui sem fazer os gols que eu tenho que fazer e só ele fazendo, eu vou pro banco. Nunca. Eu vou pro... Mas não ele vai estiga. Nunca. Aí o Fred muda. Muda. Sabe por quê? O Roger, olha, estou com você nessa aí e tomara que você haja dessa maneira. Casares e Rafael Moura. São 2 jogadores para você usar só no segundo tempo. Tá certo. Só no segundo tempo. Você não pode escalar o Casares nunca no início do jogo, porque dá naquilo tudo que a gente vê, e o Rafael Moura, da mesma forma. Os 2 no segundo tempo. Você muda uma situação. Eu gostei dos 3 volantes naquele tempo que restou do Atlético. Tá certo. Futebol é legal por isso. A gente assiste o mesmo jogo, cada um vê de um jeito. Né? Eu já acho que o Roger mexeu certinho, no tempo certinho. Mexeu certo, no tempo certinho. Você mexer no intervalo, aí o adversário volta completamente diferente, você vai ter que mexer de novo, porque você mexeu antes de ver como o adversário voltava. Esse adversário? É o meu jeito de assistir futebol e eu penso talvez parecido com o Roger. Gente, o Atlético finalizou 17 vezes no jogo de ontem, é muito para um time que estava enfrentando um time com uma linha de 5 ou uma de 4. Não é fácil você finalizar, não. É difícil mesmo, você tem que ter paciência, tem que tocar a bola. Eduardo, deixa eu concluir. Não, só que eu esqueci. Tem que dar um jeito de botar uma máscara no Michael Suel e amarrar uma bola atrás dele. Amarrar no calção para ele jogar assim, ó. Cara, mas o jogador... Não, porque ele joga assim, ó. Tudo bem, mas ele não acerta o gol e ele não acerta a passe. Mas a jogada do primeiro gol foi dele. Foi uma arrancada dele, foi do Marcos Rocha também. A enfiada para o Fred fez o pivô. Gente, o Atlético não estava enfrentando qualquer time, não. O Libertad, porque tem muita gente que acha que Libertadores, a primeira fase, é só time babo. O Libertad é líder do Campeonato Paraguaio, com um jogo a menos e 7 pontos à frente do segundo. E a gente viu um time que hoje está lá na rabeira do Campeonato Paraguai, vir aqui com o Cruzeiro muito organizado e dificultar o jogo com o Cruzeiro. Então, time sul-americano, quando sai para jogar, é difícil, é complicado. Não é time do interior de Minas. Não é chegar aqui e ter 200 finalizações, 50 chutes no gol. Isso não traduz um time jogar bem ou mal. É o meu jeito de ver jogo. Eu acho que o Atlético jogou certinho, tocando bola, sem desespero, como em outros anos. Ia desembestado para frente, tomava um contra-ataque, era gol. Ia desembestado para frente, tomava outro, era gol. Quando vencia era 4-3, 5-3, porque o que tomava de gol, se não for com cuidado, toma gol lá atrás. E não sofreu quase nada lá atrás. O Vitor, que finalmente está no gol do Atlético, quando teve 2 chances claras para o Libertad, ele apareceu. Então tem que ir com calma, mas futebol a gente vê cada um de uma forma mesmo. Eu vi mais ou menos o que o Roger fez e faria o que ele fez. Acho que está certo, mas entendo o Afonso, o que ele falou da mudança, muita gente que estava na Independência ontem falou a mesma coisa. Então são maneiras diferentes de ver futebol. José Alberto Teixeira. Um abraço aos telespectadores, telespectadoras. Naturalmente temos em evidência aí, nesse programa de hoje, que é o último programa antes do Clássico Cruzeiro e Atlético decidido no Campeonato Mineiro, na sua primeira partida, o jogo de ontem que o Atlético e Libertad fizeram um jogo pela Libertadores e que o Atlético precisava muito dessa vitória. E o Atlético conseguiu. Eu acho que o Libertad não veio aqui para jogar atrás, demonstrou isso durante o transcorrer do jogo, marcou muito bem o Atlético, do meio de campo para frente. Os laterais do Atlético tiveram dificuldades para ir ao fundo, mas foram. E a escalação que o Roger entrou no primeiro tempo é aquele que faz sempre, né? Agora, ele demorou a modificar? Mas não sei, isso é uma opinião aí de cada um de nós, porque eu acho que o Robinho já estava cansado, o Casares entrou, eu acho que o time melhorou muito, a entrada do Rafael Moura também é um jogador muito oportunista, é mais uma condição do Atlético poder finalizar e marcar junto com o Fred, eu acho que os dois podem jogar juntos, mas é preciso que os laterais alimentem mais o ataque do Atlético. E eu acho que o jogo ficou pelas laterais e no meio de campo o Atlético não soube armar as jogadas necessárias para que chegasse ao gol. Agora, depois que o Atlético conseguiu o seu primeiro gol, aí as coisas melhoraram e no final do jogo o Atlético acabou vencendo bem. Eu acho que o resultado foi muito bom para o Atlético,
O Atlético é líder do seu grupo e pode decidir a sua classificação na próxima rodada, que é aqui, acredito, no Mineirão, contra um adversário que eu acho fraco. Esse jogo do Cruzeiro, do Atlético com o Libertad lá no Paraguai, demonstrou nesse jogo que nós vimos ontem que o Atlético teve dificuldade não só pelo campo, porque o time do Libertad é um time bem armado, bem arrumado, é um time que está bem no Campeonato do Paraguai e ofereceu toda a resistência ao Atlético aqui no Mineirão. Mas sucumbiu, eu acho que o Atlético mereceu a vitória e foi justa, no meu entendimento. Tá certo, Zé Alberto. Antes de chamar o Flávio Carvalho aqui, só falar um pouquinho dos nossos parceiros aqui, que hoje está corrido, a gente teve que chamar um intervalo muito rápido, sempre do BMG, nosso parceiro desde o início, Banco BMG, você aposentado, pensionista do INSS ou jovem empreendedor, precisou de crédito consignado, dá uma passadinha lá no BMG ou pelo site bmg.com.br. Marieta, sanduíches leves e sucos. Está com fome? Está na hora do almoço, bateu aquela fome, quer almoçar algo mais leve, natural, saudável? Pátio Savassi aqui pertinho, Shopping Diamond Mall ou no BH Shopping. Marieta, sanduíches leves e sucos, você encontra sanduíches naturais, saladas de tudo quanto é variedade e sucos que você só tomava no Norte e Nordeste, agora você encontra em Belo Horizonte, repetindo, Diamond Mall, Pátio Savassi, BH Shopping, Marieta, sanduíches leves e sucos. E Silves Advocacia, você que está com problema, está precisando de um profissional, um baita advogado, um grande escritório de advocacia, está aí na sua tela, meu amigo, não perca tempo não, é indicação aqui do programa porque a gente conhece. 3212-3833, o telefone 3832, o telefone está aí na sua tela. Silves Advocacia. Flávio Carvalho, a gente já falou muito sobre o jogo de ontem, eu vou te usar para começar a falar do clássico, porque a gente tem que dividir o programa, né? E o clássico é muito importante. Mas antes você tem uma informação sobre o Atlético, contratação, tem gente chegando por aí? Pois é, eu tenho uma informação, Eduardo. Primeiro um abraço para todo mundo, né, que está nos acompanhando, de que o Atlético tem um zagueiro contratado. Esse zagueiro vem do exterior. Esse zagueiro já está contratado pela diretoria do Atlético. Eu tentei apurar para ver se eu conseguia nomes, essa coisa toda, se é zagueiro brasileiro ou se é zagueiro estrangeiro. De qualquer maneira, ele vem no princípio de junho, daqui um mês e pouquinho, né, para disputar o Campeonato Brasileiro pelo Atlético. Essa é uma informação que eu tenho de dentro do Atlético, de pessoas ligadas à diretoria. Tá certo. Ok? Bom, eu queria falar a respeito... dada. Hein? Informação dada. Primeiro eu queria falar a respeito do clássico. Eu acho o seguinte, qualquer coisa que o Cruzeiro depender da Federação Mineira de Futebol, ele pode esquecer. No primeiro clássico agora, certo? A federação tomou aquela atitude quando permitiu que a torcida entrasse com bandeira depois de uma reunião que aconteceu na terça-feira, né? E que havia determinado que não poderia entrar bandeira, aquela coisa toda. Na sexta-feira o presidente da federação mandou seu diretor voltar atrás e mandou entrar bandeira do Atlético, mandou entrar tudo. Para mim, o presidente da federação continua omisso nesse ponto, porque se ele tomar pé e falar, olha, vai ter clássico no Independência com 10% de torcida do Cruzeiro, a Polícia Militar vai ter que aceitar. Por que entrou com bandeira em instrumento e faixa? Pois é. Porque está no regulamento. Está no regulamento. A torcida visitante não está no regulamento? 10%. Então por que não fazer valer? Pois é, agora eu te pergunto. Tem que fazer valer. No Campeonato Brasileiro, também não vai ter só torcida única do Atlético? A CBF vai aceitar que o Atlético jogue no Independência só com torcida única? Não existe isso. Não existe isso. Ô, gente, a Federação Mineira de Futebol, ontem o Cruzeiro soltou uma nota oficial, primeiro com respeito ao Bruno Vicentim, que vem o presidente da federação dizendo que o Bruno Vicentim não tem autonomia para chegar numa reunião e decidir coisa a favor do Cruzeiro. Gente, o Bruno Vicentim é vice-presidente do Cruzeiro. E se ele foi numa reunião da Federação Mineira, ele foi a mando do presidente do Cruzeiro. O presidente Gilvan de Pio Tavares deu a ele total autonomia para discutir qualquer problema. E o presidente da federação vem depois. Aí eu tenho um bom relacionamento com o Gilvan. Que relacionamento é esse, presidente da federação? Relacionamento nenhum. Você só toma a decisão a favor do Atlético. Né? Ontem, na nota oficial, o Cruzeiro deixou bem claro que você é atleticano, que naquele jogo do Cruzeiro contra o Estudiantes, que o Cruzeiro perdeu a Libertadores, você vestiu a camisa do Estudiantes. Certo? Então esse é o presidente que a gente tem da Federação Mineira de Futebol. Você tinha dúvida de que o Fred seria absolvido no STJD, aliás, no TJD? Eu não tinha dúvida nenhuma. Certo? Porque lá tudo é feito a favor do Atlético. Porque o presidente é atleticano. E ele toma as decisões dele, certo? De acordo com a diretoria do Atlético. Flávio, essa é a realidade. Flávio, você me permite, só uma colocação, você vai continuar falando. Você acha que
pelo fato do presidente ser atleticano, ele tem que ajudar o Atlético? Mas então se trata de ajudar o Atlético o tempo todo, Afonso. Me explica aqui. E se fosse um cruzeirense, ele teria? Afonso, como, por exemplo... nós tivemos o Paulo Schettino. Só um minutinho. Nós tivemos o Paulo Schettino, que era atleticano, eu vou colocar para você. Que não fazia isso. Deixa eu colocar para você. Nós já tivemos o Adil de Oliveira, presidente da Federação Mineira de Futebol, que é cruzeirense. Mas hoje a coisa está muito clara. Nós tivemos o Benito Massi, presidente do TJD, tivemos o Osmando Almeida, só um minutinho. Isso é passado, Afonso. O Nós estamos vivendo a realidade. Você acha, você que viveu muito tempo como árbitro, qual presidente que atendeu um clube e vetou um árbitro, certo? A pedido desse clube, que é árbitro da FIFA, que é árbitro que apita no mundo inteiro e não pode apitar no Campeonato Mineiro, certo? Isso só acontece na Federação Mineira de Futebol. Por quê? O Atlético mandou uma carta para a federação pedindo que o Ricardo Marques Ribeiro fosse afastado dos quadros de árbitro, e o presidente da comissão de arbitragem simplesmente veio com a desculpa fajuta. Não, nós temos que preservar o árbitro, certo? Da capacidade do Ricardo Marques Ribeiro, porque poderia estar agora no sorteio. Você acha então que o Cruzeiro não tem força? Certo? O Cruzeiro tem força nenhuma na federação. Tá, isso o Cruzeiro deixou bem claro na carta ontem, aberta à população. O Cruzeiro soltou, o presidente do Cruzeiro, Giovanni Pio Tavares, disse isso bem claro. Hoje a federação é comandada pelo Atlético. Está na carta. O presidente vestiu a camisa do Estudiantes, certo? Da Federação Mineira. O presidente veste a camisa do Atlético. Esse pode ser presidente da Federação Mineira de Futebol? Então eu questiono isso. Flávio, certo? Só um parêntese. Eu acho que o presidente da Federação Mineira ter vestido camisa do Estudiantes e a camisa do Atlético, isso não tem problema nenhum. Isso foi antes dele ser presidente da Federação Mineira. Lógico. Ele torcer pro Atlético não tem problema nenhum. No TJD? Todo mundo que mexe com futebol torce para um time de futebol. Você acha certo vetar o Ricardo Marques Ribeiro? Peraí. Todo mundo que trabalha com futebol, seja jornalista, dirigente... Mas você pode ser parcial do... Isso é aí que eu quero chegar. Pode vestir camisa antes de ter trabalhado, era torcedor, ia ao estádio, torcia, etc e tal. Depois, quando assume a função de jornalista, de dirigente, aí ele não usa mais a camisa. Agora, pegar a foto dele de 2000 e sei lá quanto e falar que ele é isso e aquilo, isso é injustiça, isso é sacanagem. Agora, aí eu concordo com você em outras coisas. Eu concordo que tudo que o Atlético vai na federação e pede, ele consegue, claro. E outros times vão lá e não conseguem. Um bom exemplo é esse, da torcida do Atlético, no jogo da fase de classificação do Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro vetou a entrada de faixas e bandeiras e a federação fez valer o regulamento, liberou. Que faça valer o regulamento no Independência e libera o torcedor do Cruzeiro. Eu gostaria também de participar dessa conversa, desses ingredientes que antecipam o clássico, porque eu tenho minhas observações também a serem feitas. Com relação a esse problema de torcida, vai no jogo, torcida não vai no outro, a Polícia Militar não autoriza que aconteça o jogo porque não oferece garantia. Eu já disse, isso é uma coisa muito simples. Para isso existe poder judiciário, justiça. O Cruzeiro tem que imediatamente entrar na justiça com uma liminar, solicitando que a torcida dele possa ir ao campo normalmente e dividir um pedaço do Independência com o Atlético. Mas, se o Cruzeiro não entra na injustiça, não entra com uma liminar solicitando que isso seja acontecido, que o tribunal, que a justiça dê uma decisão favorável ao Atlético, mandando que a Polícia Militar cumpra a sua obrigação de dar proteção a todos, não só em campo de futebol, como em qualquer evento. Primeiro eu quero falar, tenho o maior respeito e carinho pela Polícia Militar. Isso é inegável. É a melhor polícia, no meu entendimento, de todo o país. Mas tem suas falhas. E uma grande falha dessa é dizer que não dá garantias ao jogador, ao torcedor do Cruzeiro de ir ao Independência. Eu cheguei a atuar no Independência desde 1965. Eu optava no Independência antes do Mineirão. E o Independência era uma arquibancada, era um assento só para todo mundo. E o Independência presenciou um dos maiores clássicos do futebol mundial, que foi Estados Unidos e Inglaterra. Os Estados Unidos venceu a Inglaterra em 1950 no Independência. Então, a Independência tem tradição, tem todas as condições. É só o Cruzeiro entrar na Justiça e a Justiça, como liminar, mandar que a Polícia Militar faça a cobertura do jogo. Agora, eu tenho também uma observação a fazer, e eu quero que fique bem claro para a Federação, para o Tribunal de Justiça, não vou agredir ninguém com palavras nem com gestos. Mas o Departamento Jurídico do Atlético estava muito tranquilo. Porque quando o FED tomou 4 jogos, aí imediatamente entrar com efeito suspensivo. Não. Ficou tranquilo e esperou o momento certo. Agora, eu gostaria de ser informado que o próprio tribunal me desse alguma luz sobre isso, e outras pessoas que entendem de
da questão jurídica, o seguinte: como que um tribunal condena um atleta a 4 partidas de suspensão, a pena mínima para agressão? Porque o árbitro colocou na súmula que o Fred agrediu com um soco o seu adversário, um soco no rosto, o seu adversário, uma agressão. O Fred saiu de campo tranquilo, porque fez mesmo, aceitou a expulsão e foi cumprir os seus tempos. Agora, eu gostaria de ser informado, com todo o respeito que eu tenho pelo tribunal, como que o tribunal consegue desclassificar de agressão, soco na cara, para uma atitude hostil que o Fred teve com o seu adversário. Quer dizer, a atitude hostil que eu entendo é você chegar perto do seu deliberante, da pessoa com que você está discutindo, agredi-la com palavras, ou então pegar até na sua camisa e dar uma sacudida nele. Atitude hostil. Mas a partir do momento que um dos litigantes dá um soco na cara do outro, é agressão. Eu não sei como o Tribunal de Justiça conseguiu colocar o Fred para jogar os 2 jogos finais do campeonato, desclassificando um soco na cara, que é uma agressão clara, para atitude hostil, que é apenas ofender moralmente ou então pegar na camisa e sacudir. Eu gostaria de receber uma explicação dessa, porque o Atlético entrou com esse pedido e, tranquilamente, o tribunal colocou o Fred em condição de jogar os 2 jogos da finalíssima do Campeonato Mineiro. Não entendi. Transformar uma agressão... Tá bom, você já falou. Mas você está repetindo 4 vezes. Mas eu posso repetir o tempo que eu quiser. Não, você não pode, porque tem tempo. Mas então, você não pode repetir, não. Você falou há muito tempo, o Afonso falou muito tempo. Mas você está falando... Ninguém foi repetitivo, você está sendo. Eu vou encerrar. Não entendi a decisão do tribunal desclassificando agressão, soco na cara, para atitude hostil. Isso favorece ao Atlético Mineiro. Tudo bem, mas não dá para ficar repetindo. Ninguém aguenta a repetição. Deixando bem claro. Não, o que quiser. Deixando bem claro. Ele está falando que o árbitro colocou na súmula agressão. Ele não viu a súmula do árbitro. Eu vi, sim. Não viu. Ele ouviu falar. Eu vi na internet. Ele ouviu eu vi falar. Na internet. Eu vou procurar a súmula aqui e vou ler. Ele ouviu falar. Agora vamos falar de futebol. Bola dentro de campo, porque vai ter jogo também. Eu só queria só falar o seguinte. Gente, a Polícia Militar, certo? Ela tem obrigação de dar segurança ao torcedor do Cruzeiro do Estado de Independência. Para a gente encerrar esse assunto, certo? Ela tem obrigação, e o Cruzeiro vai hoje à Justiça, e se eu fosse o presidente do Cruzeiro, parava o Campeonato Mineiro, entrava com um pedido na Justiça para parar o Campeonato Mineiro até que resolva essa situação. O Flávio está falando isso de novo. Não tem cabimento realmente não deixar o visitante ir para o jogo, seja em qualquer que seja o estádio. Se fosse lá em Patos de Minas, eles não iam deixar jogar no estádio porque não tem condição de receber visitante. E o ano passado jogar. Mas vamos falar da bola rolando, futebol, sem ser repetitivo, né? Porque ninguém aguenta, a mesma coisa 5 vezes. Atlético e Cruzeiro vão jogar futebol. A bola vai rolar, vai ter 90 minutos lá no Mineirão, depois vão ter 90 minutos no Independência, conforme confirmou o presidente do Atlético, a não ser que ele mude de ideia até terça-feira. E agora a gente começa a tentar adivinhar o que o Mano vai mandar a campo, o que o Roger vai mandar a campo, se o Thiago Neves joga. Hoje os setoristas do Cruzeiro dizendo que a hora que eles foram deixando a toca, o Thiago Neves estava descendo para o campo. Será que o Thiago Neves joga? Ontem treinou o Alisson na vaga dele. E a dupla de volantes? O Cabral ainda não pode jogar, mantém Henrique e Hudson? Acho que sim. Ezequiel volta? Vamos esperar para ver se o Ezequiel está fazendo falta ali na lateral direita do Cruzeiro. Pelo lado do Atlético, o Roger mantém o que ele vem escalando nos últimos jogos ou vai apresentar algum tipo de surpresa para o técnico Mano Menezes? Será que o Roger entra com 3 volantes? Ontem o Adilson entrou bem no final do jogo. E o Atlético tem um regulamento que dá a ele 2 resultados iguais, sejam empates ou vitória e derrota pelo mesmo placar. Será que entra com 3 volantes? Será que abre mão daquela linha de 3 com Robinho, Marlone e Michael Suel? Será que volta o Marlone, entra o Michael Suel? Começa com você, José Alberto Teixeira. O que é que o Roger vai mandar a campo? O que é que você acha que o Mano Menezes manda a campo para domingo? Eu acho que esse clássico Atlético-Cruzeiro é um clássico que os senadores estão muito à vontade, porque o Atlético está contando com todo o seu poderio técnico e tático, porque os jogadores estão todos presentes, à exceção do Luan, no meu entendimento. Então o Atlético está completo. O Cruzeiro está com um excesso de grandes valores de jogadores de nível médio para cima. Então o Mano Menezes tem dificuldades, porque ele tem um ataque que ele não consegue definir, porque ele tem Alisson, ele tem Thiago Neves, ele tem o Ábila,
Ele tem jogadores, Robinho, tem jogadores que jogam na mesma área do campo, mas tem um jogador que eu acho que é importantíssimo porque é muito oportunista e definidor de jogos. O Ábila, eu acho que é um jogador importante num clássico como esse, porque se lançarem bolas para ele na área, ele certamente vai finalizar bem e vai marcar gol. Então eu acho que é importante que o Mano Menezes, no Cruzeiro, defina, entre logo com o Ábila, porque se ele não estiver bem, faça a substituição. O Rafael Sobis é excelente, faz com que o Cruzeiro ande mais, role mais a bola para o meio de campo, mas os jogadores do Alisson, como o Robinho, são jogadores que fazem o Cruzeiro ser um time leve e chegar sempre ao ataque. Acho que o Roger no Atlético está com a formação correta, e acho que o Robinho, em condições físicas boas, deve ser mantido. Agora, acho que o Fred e o Raul, o centroavante, eles dois podem jogar juntos, sim, porque eles têm uma posição na área importante que é se colocarem bem para finalizar, para marcar os gols que o Atlético precisa. Então, tem que se mexer em outros lugares, mas eu acho que o Rafael Sobis, que o Fred deve jogar junto com o Rafael Moura, sem problema nenhum, no meu entendimento. Bom, mas até agora não houve nenhuma especulação, dúvida, crítica ou uma inquisição sobre Rafael Moura e Fred jogar junto. Ninguém hora nenhuma falou que não pode. E nem tem que jogar. Ninguém hora nenhuma falou que não pode. Jogar, não pode jogar junto. Vocês estão jogando há muito tempo. O Rafael Moura é reserva do Fred. E outra coisa. Um torcedor me ligou aqui agora, ele está procurando a súmula da federação, mas que ele viu na época do jogo que o juiz colocou na súmula assim: ao disputar um espaço com o zagueiro do Cruzeiro, Fred atingiu o adversário. Não tem a palavra agressão na súmula. Foi aí que o Atlético viu a possibilidade de desqualificar. Então, é bom a gente informar aquilo que está. Bom, eu respeito a palavra do torcedor, mas eu vi a súmula. Uma agressão ao adversário. Ele está procurando a súmula e vai mandar para cá. Agressão com um soco. Ele vai mandar a súmula para cá. Não teve soco. Eu vi a súmula, não teve soco, teve cotovelada. Não se consegue transformar uma agressão em atitude hostil. Atitude hostil é puxar pela camisa e xingar. Agressão é soco na cara. Tá bom, mas não teve soco na cara. Expulsei diretamente aos 25 minutos. A súmula aí, peraí. Ouve aí, Zé, liga o ouvido aí. Expulsei diretamente aos 25 minutos do primeiro tempo o atleta de número 9, seu Frederico Chaves Guedes, da equipe do Clube Atlético Mineiro, por atingir com um soco no rosto seu adversário. Pronto, acabou. Continua. Escuta aqui. Soco no rosto é o quê? Espera aí, continua ouvindo, vai. Beijo. Com um soco no rosto, seu adversário, de número 27, senhor Manuel Messias, na disputa de bola, assim escreveu o juiz. Aí embaixo na matéria, a súmula pode complicar Fred, julgamento, paraná, já que seu ato deve ser encaixado como agressão. Foi encaixado. Eu agradeço. Foi julgado como agressão. Eu agradeço ao Eduardo. Um soco na cara, o que é? Beijo. Eu agradeço ao Eduardo. Que ele, com a sua competência, ele viu a súmula e está escrito um soco, agressão. Aí no julgamento foi como agressão. E que no Código Brasileiro de Justiça diz desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares sem outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano e lesão ao atingido. Aí só que o tribunal entendeu o seguinte... Só para concluir, que eu lancei esse assunto. Mas não repete. Eu acho que o Eduardo disse, eu agradeço, porque ele é competente, já examinou e viu como eu vi, um soco. Não, mas o árbitro não fala agressão na súmula. O tribunal não tinha como colocar o Fred nos 2 jogos finais, porque não tinha argumentos para isso, desrespeitou a lei. Tá bom, agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não podia acontecer isso. Eu queria falar, espera aí, Flávio. Zé Alberto, agora acabou o safado. Eduardo, me permite aqui um minutinho. À vontade. Me lembra aqui o lance, porque a gente precisa, a memória é muito curta do povo brasileiro. Me lembra aquele lance do Roger. Tá lembrado de uma? É isso que eu queria... Me lembra aquele lance? É isso que eu queria dizer. O Roger do Cruzeiro. Me lembra esse lance, por favor. É mais um exemplo. É isso que eu queria dizer. O Roger, não sei que ano, 2011, 2010, agrediu com a cotovelada pelas costas do Danilinho, o árbitro viu e deu amarelo, nem expulsou ele no jogo. E ele foi julgado a revelia e o Cruzeiro depois entrou com recurso dizendo que ele não poderia ter sido julgado a revelia porque o Sérgio Rodrigues não foi à época.
Deixou de ir justamente para entrar com recurso e o Roger foi absolvido e jogou depois. Então... É bom lembrar, né? Gente, isso acontece. O tribunal não pode... Gente, soltaram o Bruno, acusado de matar a esposa, a mãe do filho dele. É porque a justiça tem brecha. A justiça tem brecha, justiça comum, desportiva e por aí vai. E o Atlético não O burlou bom a advogado e o bom Quando departamento jurídico aproveita dessas brechas e não, consegue só liberações. me perdi, só. É a mesma coisa da gente, o que a gente acha, o que a gente quer impor. Eu Eduardo, estou com você. Eu acho que o Fred tinha que cumprir os 4 jogos, mas eu não posso impor a justiça, eu não posso querer que aconteça, porque Você não- as brechas da lei existem. Você gente. não pode impor a justiça, Eduardo, perfeito. Mas acontece que o tribunal não julgou de acordo com os autos. O ato pôs na súmula, conforme você disse, que o Fred agrediu com o Não, soco. ele não falou agressão. O Fred O agrediu. soco é o quê? Mas ele não falou, ele não usou a palavra agrediu nem agressão, Pois é isso que eu não, estou dizendo. Deu um soco na casa do adversário. Soco é agressão. Agressão, pena mínima, Eu 4 também jogos. acho, eu também O acho. tribunal quis colocar o Fred em condições de jogo e modificou, desclassificou de agressão, soco, para atitude hostil. Aqui. Isso não existe. O- Isso é ultrapassagem. Se o Não, Cruzeiro vai repetir de novo. se o Só um Cruzeiro minutinho. quiser Aqui, só um recorrer, minutinho. pode. Rendeu Só um assunto, minutinho. O já tribunal Só não um pode fazer isso. Não, Eu só um também acho que minutinho, não dá só um pra falar minutinho. Olha nisso aqui. mais. Ó, todos sabem da minha posição, eu sou atleticano, nunca deixei de ser atleticano, e todos sabem da minha posição como cronista esportivo. Cobri o Cruzeiro 10 anos da minha vida e o cruzeirense sabe do meu posicionamento. Olha, a atitude do tribunal não pode ser julgada como o Zé Alberto está falando. Pode sim. Não pode, sabe por quê? Eu sou Porque advogado. ele foi um dos que Eu sou mais... advogado, eu Não, tenho conhecimento Só um jurídico. minutinho, você é advogado, Eu então tenho, você, sim. então Eu você estou deveria... questionando. Agora você vai me ouvir, por favor. Ah. Eu te ouvi. Então fique calado. Não, mas eu Olha tô aqui, questionando. ele como advogado, ele deveria saber que tem réu que vai para o tribunal e toma uma pena de 30 anos. No recurso imposto pelo advogado dele, a pena cai para 15. Mas ele tem A direito. pena cai para 15. Mas no tribunal não cai tinha para direito de 15. fazer A isso. pena cai para 15. Então ele não tem o direito... tribunal modificou o resultado. Ele não tem o direito Tenho. de levantar... Zé Alberto, por favor, eu não estou te perguntando. Mas eu tenho direito. Eu não estou conversando com você. Ah, mas ele eu não tô. tem o direito, de duvidar da integridade de nenhum membro do TJD. Não duvidei tem. da integridade E de isso que ele está ninguém. fazendo, ele E está volto a duvidando. repetir. Ele está duvidando da Não integridade estou do duvidando, membro do não. TJD. Estou Está dizendo chamando apenas vocês, que eu queria está uma- chamando vocês de incompetentes. Está chamando vocês de Eu incompetentes. não estou chamando, e ele não tem você esse que está direito. falando isso. Ele Eu não tem falei esse nenhuma direito. vez. Vamos, eu queria- Peraí, Aqui, eu não a falei bola vai nem- rolar eu não domingo, falei- ele tá falando de peraí, eu não tribunal. falei nenhuma vez nada que agredisse aos tribunais. Você é muito bonzinho. Eu disse que eu não entendi essa desclassificação, porque ela não tem amparo legal na lei. Então isso foi o que eu disse. Eu respeito os membros do tribunal, mas eles agiram de maneira que eu não entendi. Isso apenas que eu quis Se dizer. foi porque não tem agredi amparo. ninguém e não tem Flávio Carvalho, o desculpa Eduardo pra te ninguém. passou a palavra com Eu você. quero falar a respeito do E se clássico foi, é de porque domingo. tem amparo, vai. Eu quero falar a respeito do clássico de domingo é o seguinte. Primeiro, com respeito ao time do Lembrando bem que foi você que puxou isso aí. Pois é, mas eu puxei, certo? Então, mas ouça. para que a coisa fosse mais rápida possível. Ah, foi, mas não Você foi. entendeu? Você não imaginou que fosse... Que não fosse desse ponto, que o tribunal entendeu que o Manuel que meteu a. Mas já a tá cara voltando com o negócio? Na mão Ah, você do tá Fred. voltando, Bom, é. Eu quero falar o seguinte: primeiro, com respeito ao time do Atlético, acho que o time do Atlético, o Roger, vai conseguir, se ele conseguir repetir aquele time que jogou contra o RT, certo? Com o Maxwell e também com o Marlone, o time foi bem, né? Foi mais solto em campo, todo mundo elogiou. Então eu tenho a impressão que vai ser esse time aí que jogou contra o RT. O time do Cruzeiro, a gente sabe que o time do Cruzeiro tem o Rafael, tem o Maxwell, aliás, o lateral, o titular do Cruzeiro, que Diogo tá Souza. machucado. Ezequiel. Né? O Léo e o Manuel e o Diogo Manuel não, Barbosa. Manuel Você não já joga. tá escalando o Manuel Cruzeiro? não Que joga. isso? Peraí, no meio de campo, ele sempre colocou. Não, porque o Zé falou que o Roger não tem um time pronto. Ele sempre colocou, né, o Henrique, colocou o Ariel Cabral, colocou o Robinho e colocou o Thiago Neves. Na frente, o Arrascaeta e o Sobis. Só que o problema dele é o seguinte: ele não vai ter o Manuel, certo? Porque está machucado. O Manuel só daqui a 60 dias. Então, o Caicedo deve entrar nessa posição definido. Quanto respeito ao Ezequiel, ele está aí aos dúvida. 15, 20 dias sem jogar. É uma dúvida. Certo? É uma dúvida. E o Mike vem inteiro. Só que o Mike, para mim, não está rendendo. Certo? Se o Ezequiel tiver a condição de entrar em campo, né, seria uma boa para o Cruzeiro. Mas entrando em campo, desde que tenha condições totais fisicamente. Agora, entrar meia boca num jogo contra o Atlético,
Aí você fala, já vou ter que mexer no time no intervalo, ou antes do intervalo, é complicado. A mesma situação eu falo pro Thiago Neves, né? Porque o Thiago Neves, ele teve um problema de entorse no joelho na última partida contra o América. Saiu de campo, não treinou. Aliás, no Cruzeiro, como no Atlético, como qualquer time, a gente não vê os treinos. Então, de repente, até o Cruzeiro pode estar fazendo mistério, ele pode estar treinando, essa coisa toda a gente não está vendo. Mas a informação que se tem é que o Thiago Neves apenas hoje desceu para o gramado. Se desceu e treinar e conseguir fazer o teste e estiver inteiro, tudo bem. Agora, se não tiver, a mesma coisa eu falo. Aí o Adson está preparado para entrar naquela posição. Então, o Mano não tem dúvida do time do Cruzeiro. A gente sabe qual é o time que ele tem. A dúvida é depois se o Fábio vai voltar a ser titular e se o Dedé reunir condições... Não, isso não tem dúvida, não. Não. Isso aí, Atlético Cruzeiro, ele não tem dúvida nenhuma entre Rafael ou Fábio. Afonso, é o Rafael você titular. não entendeu o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que para frente, pra frente, você tá falando do clássico. dentro do que o Zé Alberto falou, a única dúvida que ele tem, para mim, certo, quanto ao time do Cruzeiro, diante dos jogadores que ele tem em mãos hoje, é se o Fábio vai voltar ou não tem essa dúvida. E se o Dedé, recuperando a condição, ele não tem essa vai dúvida. ser titular. Ele certo? não tem essa dúvida. Então eu acho que para frente ele vai ter essa dúvida sim. Ó, essa discussão é boa. Eu acho que a dúvida entre Fábio e Rafael, ela já existiu e hoje não existe. Hoje não, só se o Rafael machucar. O Rafael foi decisivo no jogo contra o Só nos dois jogos contra o América, ele foi decisivo no jogo contra o São Paulo. Ele é goleiro que decide jogo, assim como o Fábio é também. Só que eu acho que não é mais dúvida entre Rafael e Fábio. O Fábio sabe disso. O Fábio sabe que ele só volta ao gol do Cruzeiro agora. O Fábio sabe que ele só volta ao gol do Cruzeiro agora se o Rafael machucar. Ou se tomar o terceiro amarelo, ou se for expulso. Ou então tiver uma queda técnica que eu acho difícil. Ou se o Rafael começar a pegar frango eu agora. acho que o Mano Menezes não tem dúvida na lateral direita. O Ezequiel, quando tiver 100%, é ele. Isso. A grande dúvida do Mano Menezes, que eu acho que pode estar começando a entrar na cabeça dele hoje, é a dupla de volante. Também concordo com você. Porque o Henrique é muito bom jogador e está bem. O Cabral é muito jogador e está bem. E o Hudson é muito bom jogador e entrou bem. E sai pro jogo como o Cabral não está podendo jogar porque tá lesionado. Mas, pelo que estava jogando, na hora que voltar, é titular. O Henrique, pelo que está jogando, é titular. E o Hudson, pelo que está jogando, merece ser titular. Eu acho que a dúvida hoje na cabeça do Mano Menezes é, a hora que o Cabral voltar, quem vai ser minha dupla de volantes? Não tem mais dúvida em relação ao goleiro, a lateral direita, a centroavante, a ou sobe. Para mim, não existe dúvidas quanto a isso na cabeça do Mano Menezes. O que está começando a entrar na cabeça dele em questão de dúvida é a dupla de volante. E pelo lado do Atlético, a dúvida do Roger, dupla de volante, eu acho que ele acertou trazendo o Elias ao lado do Carioca, isso fez com que o futebol do Carioca, que na minha opinião já vinha sendo muito bom, tenha melhorado, e a dúvida fica ali. O Otero, o Marlone, se o Marlone repetir uma boa atuação, talvez ele ganhe essa posição. Mas ele também é muito irregular também, né? Pois é. Foi assim no Corinthians, foi assim no Cruzeiro. Por isso que eu disse, se ele vier a repetir boas atuações, talvez ele ganhe esse posicionamento. Claro, até o Luan ficar 100%. Porque quando o Luan voltar, o Luan é o titular da posição. Agora, queria falar rapidamente sobre o Carioca, que eu estou muito confortável. Chegou, inclusive, receber vários da torcida. Pois é. E teve gente que achou que o Atlético ganhou ontem por causa da torcida. É fácil demais jogar pra galera, né? O Atlético ganhou ontem porque jogou bem, foi organizado e mereceu a vitória. Mas falar que ganhou por causa da torcida é jogar muito pra galera. E não foi por causa da torcida, não. A torcida ajuda, mas não ganha jogo. Eu estou pondo você aqui. Ah, não, mas aí atrapalha o raciocínio. Não, tudo bem. Gente, esse programa tem 23 anos. Eu estou dizendo que atrapalha o meu raciocínio. É desse jeito. Não atrapalha, não. Você é bom nisso. O raciocínio é meu. Vamos lá. Eu queria falar sobre o Carioca, eu estou muito confortável para falar sobre o Rafael Carioca, porque o pessoal assiste o futebol do Rafael Carioca com o Leandro Donizete na cabeça. Aí eu não estou falando, não dei nome. É a mesma coisa de assistir o Robinho com o Luan na cabeça. Aí é sacanagem com o Robinho. Não tem a mesma intensidade. E assistir Rafael Carioca querendo que ele seja o Donizete é sacanagem. É a mesma coisa de assistir o Donizete querendo que ele seja o Carioca. Mas você não acha que só fazer uma pergunta? Ah, mas o Carioca não marca ninguém, não desarma ninguém. Vocês acham que o Felipe Melo é bom marcador e desarma bem? Não. Você não acha o Felipe Melo bom? Acho bom. Você não acha que ele é um cara que desarma? Problemático, né? Eu não estou perguntando a cabeça dele. Ele não é um cara que sabe desarmar e bom marcador? Claro. Pois é, os números do Carioca são exatamente os mesmos do Felipe Melo, em termos de desarmes. O Carioca é o jogador que mais desarma no Atlético. Ah, mas ele erra metade dos passes. Você sabe quantas vezes a bola passa pelo Carioca no time do Atlético? Metade dos lances do Atlético, 50%,
das bolas que são trocadas passam pelos pés Mas do você Carioca. concorda que ele estava mal? Não, eu não acho que ele estava mal. Tem 4, 5 jogos para trás que ele estava... Eu acabei de falar... Não estou dizendo os 3 últimos. Eu acabei que eu estou... Os 3 últimos, não. Você não prestou atenção no que eu estava falando, justamente porque você estava olhando o telefone que eu te falei. Eu estou muito confortável para falar do Carioca porque eu não achei que ele estava mal. Eu sempre sentei aí nessa cadeira e falei, gente, eu estou vendo outro jogo. O Carioca para mim está bem, o Carioca está bem. O problema do Carioca era que ele estava num setor do campo. Eu continuo achando que estava mal. Ele estava num setor do campo sozinho no setor e ainda assim estava se destacando. A hora que o Roger traz o Elias, ele alivia um pouco o Carioca nessa questão de marcação. Eu falei, eu estou muito confortável. Para mim, o Carioca tem sido o que mais se destacou no time do Atlético desde o início do ano. É só uma coisa eu gostaria de dizer também o seguinte, só um minuto. Mas eu não participei. Eu acho que ontem, na hora que ele colocou o Rafael Carioca, a torcida pediu a saída do Robinho. Ele colocou o Rafael Carioca. Desculpa, Rafael Moura. Eu tenho. Certo? Peraí, Zé, só um minuto, Zé. Ele tentou, pra mim, a torcida pediu, inclusive eu estava vendo o jogo pela televisão, os próprios comentaristas da televisão falaram, quem tem que sair é o Robinho, certo? E ali, eu acho que ele acabou fazendo a substituição, você entendeu? E tirou o Otero, que estava bem no campo. Não estava. Não estava bem, não. O Otero estava correndo no campo todo. Mas correndo. Mas ele isso perdeu Otero, todas qualquer as um bolas. entra. Acho que ele acertou, não estou dizendo que ele acertou. Acertou na entrada. Acertou na entrada do Rafael Moura, certo? Porque deu mais força ao ataque do Atlético. E o Robinho Robinho o Robinho acabou fazendo Eu gol. também tiro o gostaria Robinho de do participar jogo. dizendo apenas o seguinte, com relação ao Fábio e ao Rafael, eu acho o seguinte, o Fábio foi afastado do gol do Cruzeiro por condição física, problema médico, ele era o titular absoluto. Então, quando ele está em condições de jogar, quando ele adquirir ritmo de jogo, ele é o titular e o Rafael tem que sair para entrar o Fábio, porque o Fábio presta seu serviço ao Cruzeiro há mais de 10, 15 anos. Quando é que ele o Rafael chegou agora. Quando é que ele vai adquirir ritmo de jogo? Ele pode adquirir ritmo de jogo dentro de 3 ou 4 jogos. Mas como? Jogando. Mas jogando. E quem é que vai escalar? Mas quem vai escalar até porque o Fábio deixou a titularidade do clube por deficiência médica. Mas ele não foi por deficiência técnica. O titular então, é o Rafael. ele é o titular do Cruzeiro. E eu acho, nesse jogo Atlético e Cruzeiro, decisivo, o Atlético vai usar a sua vantagem. O Atlético, eu tenho quase certeza que o Roger vai acabar entrando com o Adilson também para segurar mais a defensiva do Atlético, porque o Atlético já entra campeão com 2-0. Eu já ouvi esse comentário. Tá certo. A primeira pergunta que eu fiz para ele não respondeu, falou outra coisa. A questão do Fábio, Rafael, o argumento do Alberto é bom. O Fábio saiu por deficiência física, ele machucou, ele se lesionou. Só que, gente, o tempo vai passando. Passa 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... E o cara que entrou no lugar dele está sendo decisivo. Graças ao Rafael, o Cruzeiro venceu jogos. O Cruzeiro deixou de perder jogos. Até algumas classificações foram graças às defesas do Rafael. Como que você tira um cara desse? Agora, e outra coisa também, o Rafael tem 27 anos, certo? E está crescendo assustadoramente, cresceu assustadoramente. O Fábio tem 35. Gente, o Fábio é inteligente, o Fábio sabe disso. Fábio Ele está tem no mais 2 banco, anos. tranquilo, ele está esperando a chance dele. A chance dele vai ser num terceiro amarelo do Rafael, ou numa expulsão do Rafael, ou uma contusão do Rafael, ou o Rafael cair de produção. Ou então o Cruzeiro vende o Rafael. Ou o Rafael cair de produção, porque o Mano não vai escalar o Fábio. Vai escalar na liga agora, nessa primeira liga. Tudo Você tem bem. mais um Isso é jogo outra história. Aí vai tá escalar o certo. Fábio. Mas o Rafael é titular e não é. Ó, eu já fui da mesma opinião do Zé Alberto, mas o Rafael me mostrou que eu estava errado, que não tem mais condição de sair. Deixa eu saber do lixo, o lixo da semana. Para mim, o lixo da semana foi a decisão da Polícia Militar de Minas Gerais, que é a maior polícia do Brasil, de não deixar a torcida do Cruzeiro comparecer ao estádio no último jogo. Para mim, eu coloco no lixo a decisão. Depois vamos falar que eu estou colocando a polícia, não. A decisão da polícia eu ponho no lixo. Lixo para você. Para mim, a Federação Mineira de Futebol e a Polícia Militar. Porque se a federação bate o pé, a polícia ia aceitar e teríamos torcida do Cruzeiro no Estádio Independência. José Alberto, lixo da semana. Eu acho que o lixo também fica por conta de, antes de mais nada, tem o maior carinho, respeito e admiração para a polícia, que é competente. Mas joga no lixo também essa decisão de não dar garantia aos torcedores cruzeirenses que precisam ir ao Independência. Esse é o meu lixo. Começo com você, nome do dia. Nome do dia. Eu acho que é o Cruzeiro, se tiver competência e força para entrar com uma liminar, mandando que a Polícia Militar cumpra o seu dever. Flávio Carvalho. Também concordo. Acho que a diretoria do Cruzeiro está agindo certo, vai na justiça comum, é que o Cruzeiro tem direito e por isso tem que brigar. Afonso, nome do dia.
O nome do dia para mim é o Campeonato Mineiro, que é tão combatido, que é quase exigido que não exista e que sempre termina bem, polêmico e sempre com grandes competições como o Atlético Cruzeiro. Tá certo. Mas se fosse reformulado com regionalização, teria final Atlético Cruzeiro do mesmo jeito e renderia a mesma coisa. Mas isso é assunto para outro programa. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.